Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas para vocês para a nossa aula número 2 de Língua Portuguesa para o 7º ano. Pessoal, vamos conhecer o assunto da nossa aula, sobre o que é que nós vamos estudar hoje? Então, na aula de hoje nós vamos estudar sobre a linguagem formal e a linguagem informal, certo? A professora quer pedir para vocês separarem o material para a nossa aula, gente. Então, peço que vocês peguem o caderno de vocês, deixem aberto lá na disciplina de língua portuguesa, né? Podem colocar o título da aula, linguagem formal e informal, e já deixar separadinho lápis, caneta, borracha, para a gente ir anotando algumas coisinhas durante a aula. Combinado? Muito bem. Enquanto vocês vão se organizando, eu vou apresentar para vocês os objetivos da nossa aula. Vamos conhecê-los. Então, os objetivos propostos são: nós vamos diferenciar linguagem formal e informal. Nós vamos também identificar a necessidade, em que situações nós vamos utilizar tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal, em que situações eu preciso usar determinada linguagem, seja de fala ou seja de escrita. E nós vamos também reescrever textos trocando o tipo de linguagem, transformando linguagem informal em formal, por exemplo. Okay? Então, esses são os objetivos para a nossa aula. Muito bem, então vamos iniciar, pessoal, definindo, eu vou explicar para vocês o que é uma linguagem formal e linguagem informal. Depois que a professora explicar, eu vou pedir para vocês anotarem lá no caderninho de vocês, certo? Então, o que é linguagem formal? Vocês já podem escrever lá no caderninho, linguagem formal, e deixar os 2 pontinhos, tá? Depois nós vamos definir juntos. Então, a linguagem formal, gente, é aquela forma de comunicação, seja escrita ou seja falada, que usa as regras da língua portuguesa. Ela respeita as regras gramaticais. Tá? Então, é aquele falar e aquele escrever certinho, de acordo com as regras da gramática, tá certo? E em que situações que nós precisamos utilizar esse tipo de linguagem, Por exemplo, se nós estamos numa reunião de uma empresa, a prof colocou aqui, numa entrevista de emprego, ou se nós estamos escrevendo um texto, fazendo um trabalho escolar, por exemplo, conversando com autoridades, em situações formais. Aí eu vou adequar a fala ou a escrita e usar o mais próximo que eu conseguir das regras gramaticais, respeitando as regras gramaticais da língua portuguesa. Tá certo? Então, vocês vão anotar para profilar o seguinte: o que é linguagem formal? É o uso correto, da língua portuguesa, é o respeito às regras da gramática da língua portuguesa, seja na fala ou na escrita. Muito bem, anotaram? Se precisar, pessoal, pausa o vídeo, anota e depois continua, tá certo? E linguagem informal, o que é, Então, a linguagem informal, ela é o contrário da linguagem formal. Se vocês forem observar, a palavrinha informal, olhem aqui com a prof, tem o prefixo in. Esse pedacinho aqui, o prefixo que veio antes da palavra formal, ele significa o contrário da palavra que veio depois. Então, se a linguagem formal é aquela que precisa respeitar as regras de uso da gramática, a linguagem informal não precisa, tá certo? Por quê? Porque a linguagem informal é o uso da língua portuguesa no cotidiano. Então, é aquela fala mais espontânea, despreocupada. Eu não preciso respeitar as normas gramaticais da língua portuguesa. Em que situações que eu vou utilizar esse tipo de linguagem, Na fala com os amigos, por exemplo,
com a família, né? Em situações informais que eu não preciso usar aquele português certinho, tá certo? Então anotem lá para prof. Linguagem informal é aquela que não precisa respeitar as regras da gramática da língua portuguesa, né? Aquela fala espontânea do dia a dia. Pode ter gírias, pode ter palavras abreviadas, né? Por isso ela não respeita as regras gramaticais. Anotado? Então, se for preciso, pessoal, novamente, né? Pausa um pouquinho o vídeo, faz a anotação e depois continua, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, então, que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, de linguagem informal. Então, olhem aqui. Me contaram que você está trabalhando. É difícil para a gente acreditar. Tá? Então, a prof deixou em destaque algumas palavras que comprovam para nós que esse trecho está utilizando a linguagem informal. Iniciando pela palavrinha me. Porque se eu for passar para a linguagem formal, as normas gramaticais da língua portuguesa nos dizem que eu não posso iniciar frase com pronome oblíquo. E o me é um pronome oblíquo. É aquela tabelinha que a gente estuda. Começa a estudar lá nos anos iniciais, né? Me, mim, te, ti, contigo, lembram? Pronomes oblíquos. Então, pela norma gramatical da língua portuguesa, começar com me contaram não está certo. Deveria ser como? Contaram-me. A prof transformou a frase aqui, ó. Contaram-me. Daí eu estou passando para a linguagem formal, estou adequando a fala, né? Enquanto eu deixei o me aqui começando a frase, eu estou usando linguagem informal. Perceberam a diferença? Então, se eu estou lá com os meus amigos, lá na minha casa com a minha família, eu posso dizer assim, me contaram. Agora, se eu estou numa situação formal, lá com o meu chefe, né, com uma autoridade, eu vou lembrar que eu tenho que usar a linguagem formal. E como é que eu vou dizer a mesma coisa? Contaram-me. E se eu vou escrever, eu também preciso fazer essa troca, né? Usar o hífen, inclusive. Tá? Outra marca de linguagem informal está aqui, ó. Que você está trabalhando. Na linguagem formal seria como? Que você está. E mais, né? Você é a mesma coisa que tu. Então, eu teria que adequar ainda o verbo, como a prof fez aqui, ó. Contaram-me que estás trabalhando. Aí eu deixei a mesma frase dentro das normas gramaticais da língua portuguesa, né? E olhem só que aqui para frente eu tenho mais marcas. É difícil para a gente acreditar, né? A expressão a gente e o pra, né, abreviado aqui, é típico da linguagem informal. Por quê? É aquela fala espontânea do nosso dia a dia, onde a gente não se preocupa com respeitar as regras, né? Mas eu vou ser sempre, né, atento, prestar atenção e adequar a minha fala com a situação. Se eu vejo que a situação exige linguagem formal, eu vou adequar o máximo que eu conseguir com as regras gramaticais da língua portuguesa. Se não for, eu não preciso me preocupar, né? Então, como é que a prof transformou esse trechinho para a linguagem formal, né? Da informal para formal. Olhem só. É difícil para nós, então eu troquei a gente por nós, acreditarmos e né, fiz a concordância do verbo acreditar com o pronome nós. Eu troquei pela expressão a gente, né? E claro, deixei, né, por extenso o pra que estava abreviado, troquei para, né? Até enrolei a língua aí um pouquinho, faz parte. Entendido, pessoal?
Então, essa é a adequação que eu preciso fazer. Quando eu vou reescrever um trecho de linguagem informal para formal, né, eu vou fazer essas transformações. Às vezes eu tenho que trocar palavras, outras eu vou trocar de lugar, eu vou fazer a concordância dos verbos ou das demais expressões que estão compondo esse trecho para ficar de acordo com as normas gramaticais. Certo, pessoal? Vamos ver mais um exemplo. Ela nem se tocou que o garoto estava babando nela. Olha as marcas específicas de uso de linguagem informal, né? Nem se tocou, que é a mesma coisa que nem percebeu, nem notou, né? Nem viu, mas ainda está meio informal, nem viu, né? E aqui estava babando, o que estava acontecendo, né? A pessoa estava sendo admirada, alguém estava admirando, né, a pessoa. Não estava babando no sentido, né, literal da palavra e nem tocando ninguém. Então, isso é marca específica de linguagem informal, que são expressões com sentido figurado, né? Eu não posso interpretar literalmente a palavra que está escrita, certo? Ou numa linguagem mais simples ao pé da letra, né? Não posso interpretar dessa forma, está no sentido figurado. E quando eu vou passar para a linguagem formal, deixa de ser sentido figurado, passa a ser sentido real, né? A pessoa estava admirando a. Olha de novo o hífen e o uso do pronome. Esse a se refere a quem? Ela, né? A moça, que nem percebeu que alguém a admirava, ok? Perceberam, pessoal, a diferença de linguagem informal para linguagem formal, né? Eu preciso fazer as adequações necessárias, não mudar o sentido, apenas adequar, usar palavras formais e as regras da língua portuguesa, mas deixar o mesmo conteúdo, ok? Muito bem. E agora, a Prof quer conversar um pouquinho com vocês sobre o tipo de linguagem que a gente utiliza nas redes sociais, né? Nós usamos as redes sociais diariamente para nós comunicarmos. Por exemplo, agora a Prof está se comunicando com vocês de um jeito diferente, né? Nós não estamos na sala de aula, nós estamos usando a tecnologia e vocês usam constantemente, né, as redes sociais para se comunicarem com os amigos, com os professores, né, com os pais, avós, enfim, vocês se comunicam diariamente, né, praticamente o tempo todo com as pessoas usando as redes sociais. E lá, nesse ambiente, que tipo de linguagem eu preciso utilizar? Será que eu preciso usar a linguagem formal? Ou eu posso usar a linguagem informal? Então, a Prof até colocou aqui uma imagem representando as diferentes redes sociais que nós utilizamos diariamente, né? E lá, que tipo de linguagem eu preciso usar? Aí eu digo uma coisa para vocês, vai depender da situação de comunicação e vai depender de com quem vocês estão conversando, com quem vocês estão falando ou para quem vocês estão escrevendo lá nessa rede social, né? Vai depender desses contextos e eu preciso analisar esses contextos e adequar a fala de acordo com essa situação, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Então, aqui a Prof transcreveu e trouxe numa imagem de uma conversa familiar, na qual se utilizou a linguagem informal. Vocês podem até abrir depois, pessoal, o arquivo em PDF, dar um zoom para vocês verem melhor se quiserem, né? E perceberem que aqui nós temos o tempo todo o uso da linguagem informal. Quando ela diz assim, oi, tudo bem, abreviado, tô com saudade de você. Olhem só as marcas de linguagem informal. Nós temos a palavra com sem o o, saudades, o de sem o e, né? Todas as palavras praticamente não estão usando as regras gramaticais da língua portuguesa. E a resposta, né? Oi, também estou, ó, também
fazendo o que? Abreviado, né? Então, isso é a linguagem informal. Se você está conversando com um amigo, né, com quem você tem intimidade, com quem você não precisa usar o português correto, tudo bem, não tem problema, você pode utilizar esse tipo de expressão. Só cuida, né, pessoal, para não abreviar demais e não pontuar, para a pessoa compreender o que vocês querem dizer também, isso é importante, ok? Agora veja um outro exemplo, também de uma conversa utilizando, né, as redes sociais, mas que neste exemplo nós temos uso de linguagem formal. Olhem só. Percebam que nós não temos nenhuma palavra abreviada, né? Que nós temos a pontuação, que nós temos a letra maiúscula no início de cada oração, de cada frase, e não só nesse trecho de resposta, aqui no outro também, né? Ó, nós temos até os itens aqui separados em linhas diferentes, porque são tópicos diferentes. Então, esse é um exemplo típico de linguagem formal. Então, não é porque eu estou me comunicando com as pessoas pelas redes sociais que eu vou deixar de escrever certo, né? De me comunicar com o uso das regras da língua portuguesa, das gramáticas, né? Da gramática da língua portuguesa. Se a situação exige que você faça uso, faz. Né? Se você vai trabalhar, por exemplo, futuramente, utilizando as redes sociais, já pensaram que é estranho você conversar com um futuro cliente e escrever tudo errado, sem pontuação, e, né, que não dá nem para compreender? Ou conversar lá, de repente, com alguém que exige linguagem formal e tudo sem estar de acordo com as regras? Não dá. Então, precisa sempre adequar o tipo de linguagem utilizada de acordo com a situação de comunicação e de acordo com quem você está conversando, mesmo nas redes sociais, certo, gente? Muito bem. Então, para finalizar, né, a Prof vai apresentar para vocês mais um exemplo de uso de linguagem formal e de linguagem informal. Então, olhem aqui. De linguagem informal, quando ela disse a Ivareia, a nossa candidata, né, ao emprego, vocês percebam a situação, né? Nós temos um senhor, né, com roupa típica de situação formal, terno, gravata. Vocês percebam a mesinha que se trata de um ambiente de trabalho, né? E a nossa candidata, por assim dizer, dá para compreender que se trata de uma entrevista, né? Devido às perguntas que são feitas e às respostas dadas a um cargo nessa empresa, nesse lugar, né? Para se trabalhar. E ela diz assim: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Então, imagine que vocês são o patrão, né? Vocês são o dono da empresa, vocês estão entrevistando essa moça para ser uma secretária, né? Uma funcionária de vocês, e ela diz que fala todas essas línguas aí. O que vocês vão pensar? Oh, nossa, né? Quanta coisa que ela sabe, ela deve ser excelente. E ele pergunta: e o português? E o que ela responde? Aí vareia. Aí vareia. Perceberam a diferença, pessoal, do uso da linguagem formal na primeira fala dela, da linguagem formal da fala desse senhor e do uso informal dela, quando ela disse aí vareia? E para finalizar a aula, eu deixo para vocês o questionamento. E vocês contratariam essa moça? Sim, não, por quê? Pensem, essa moça vai representar a empresa de vocês. Ela vai conversar com os clientes de vocês. Vai conversar pelas redes sociais, pelo telefone, vai se comunicar de forma escrita. E o português? Aí varia. Então, deixo para vocês pensarem. Será que ela utilizou a linguagem correta nessa situação? Pensem nisso. Agradeço a atenção de vocês, pessoal. A aula vai ficando por aqui. Não esqueçam, nós temos atividades sobre esse assunto
A gente se vê numa próxima aula. Tchau!